Bem-vindo, a todos a mais uma aula, dentro daquela nossa proposta que fizemos, de trazer muitas informações para vocês nessa nova plataforma de vídeos. E recentemente nós fizemos um vídeo onde nós falamos a respeito das costridioses de forma geral, e eu disse que eu estava programando uma sequência de vídeos onde eu ia falar de cada costridiose separadamente. E hoje nós vamos falar sobre a primeira costridiose, que é o carbúnculo sintomático, ou também conhecido como manqueira. Esse nome de manqueira é justamente porque um dos sintomas mais importantes que essa doença apresenta é um quadro de claudicação ou manqueira, e aí ficou popularmente conhecido como a manqueira. Bom, lembrando aquilo que a gente tinha falado recentemente, que o entendimento de todas as costridioses estava dentro de um processo onde a gente tinha que ter algumas informações dos costrídeos de forma geral para poder ter um melhor entendimento de todas as costridioses. E aqui, lembrando duas coisas importantes que nós falamos, que as bactérias do gênero Clostridium, ela tem duas características importantes. Primeiro, elas só crescem na ausência de oxigênio. E segundo, elas assumem uma forma de vida chamada de esporulada, onde o esporo é uma forma de vida de alta resistência e pode permanecer durante muito tempo num determinado ambiente, e depois, quando as condições são propícias, esse micro-organismo volta a se multiplicar. Então, toda vida que falarmos de costridiose, nós vamos ver que essas três relações: a primeira, cresce sem oxigênio; segundo, produz esporo; e terceiro, são agentes cuja a sua ação de patologia é pela liberação de toxinas. Esse entendimento, nós vamos ver isso em quase todas as costridioses. Então, vamos começar falando do carbúnculo sintomático ou manqueira. Vamos falar primeiramente dos aspectos gerais. Bom, nós vamos trazer uma abordagem das doenças de forma bem simplificada, No nosso livro, texto, quando se fala em doença infecciosa, aí fala em epidemiologia, depois fala assim, patologia, sinais clínicos. Basicamente, nós vamos abordar 4 tópicos. O primeiro tópico, os aspectos gerais. O segundo tópico, como os animais adoecem, ou seja, ter o entendimento como é o processo que os animais adoecem, ou seja, por onde começa a doença, de que forma ela evolui. O terceiro, quais os sintomas. E quarto, a forma de tratamento e como prevenir. Pronto? Então, nós vamos basicamente, todas as costridioses, nos relatar nessa característica. Então, falando de uma forma geral do carbúnculo sintomático, o que é que nós podemos achar que é mais importante? Primeiro, vamos lá. O agente causador é o Clostridium shalvens. É uma bactéria, que nós falamos, que aí, como é Clostridium, está dentro daquelas características que nós já falamos. Então, o Clostridium shalvens é o agente causador do carbúnculo sintomático manqueira. Acomete comumente os bovinos na faixa etária de 6 meses a 2 anos. Ou seja, é mais comum em animais novos que estão em fase de crescimento, porém pode acometer também animais adultos. Acomete também ovinos e caprinos, ou seja, ela é mais comum em ruminantes. Normalmente não é muito comum em cavalos, entendeu? Suínos também podem adoecer, de forma que é a doença mais comum nos ruminantes. Ela aparece de forma esporádica em algumas regiões e em outras a doença é endêmica, ou seja, em algumas regiões você passa 2, 3, 5, 6 anos sem ninguém falar da doença. E tem regiões que ela aparece todo ano, ou seja, são áreas que a região é endêmica. Bom, em zona endêmica, ou seja, onde a doença é comum, o número de animais acometidos varia de 5 a 25% do rebanho. Isso é uma média. A letalidade é quase 100%, ou seja, a letalidade é o índice de mortalidade de acometimento de uma doença. Ou seja, praticamente quase todo animal que adoece o carbúnculo sintomático, ele morre se não tiver um tratamento precoce. Existe tratamento
entendeu? E sendo aplicado de forma precoce, pode ter uma boa margem de recuperação. Mas se a doença for, digamos, de forma rápida, sem tratamento, praticamente o risco de mortalidade é muito alto. Ela já foi identificada em todo o território brasileiro, entendeu? Basicamente, mas é uma doença muito comum no Rio Grande do Sul, né? Segundo dados, relatos, né, que eu andei pesquisando, mas ela já foi encontrada em todo o território brasileiro, em todo o Nordeste. Ela não é contagiosa, que é uma das características da grande maioria das costridioses, ou seja, o animal se contamina, morre da doença, mas o animal que se contamina, que morre, ele não transmite, ok? Ela apresenta-se geralmente de uma forma superaguda ou aguda. O que é isso? Normalmente a doença tem uma evolução rápida. Superaguda é uma expressão que a gente usa para dizer que a doença tem uma evolução rápida, de 12 a 24 horas. Aguda é quando ela vai até 36, 48 horas. Normalmente a morte dos animais fica na faixa de 12 a 36 horas, entendeu? Dos primeiros sintomas até a morte. Após a morte, em meio a 1 hora, ocorre o rigor mortis. Isso é uma das características, entendeu, do carbúnculo sintomático. Rigor mortis é aquela característica onde o cadáver fica rígido, né? Em pouco tempo você nota que o animal já está todo duro. Isso acontece de forma lentamente, mas no carbúnculo sintomático, na gangrena gasosa e no edema maligno, em algumas doenças clostridianas, ocorre essa característica do cadáver ficar rígido de forma rápida. O cadáver incha rapidamente. Cuidado, ocorre também em outras clostridioses. Então, normalmente, quando você vê aquele animal que no final da tarde está bem e no outro dia está morto, está todo inchado, gente, isso aí quase sempre pode ir atrás. Isso é coisa de clostridiose, entendeu? Quase sempre. Só lembrando que rigidez cadavérica rápido e inchaço de carcaça, entendeu? Não é característica específica de nenhuma. É das clostridioses, entendeu? Principalmente aquele grupo que provoca a mielonecrose. Já, por exemplo, você não vê um enchimento de carcaça nem no teto nem no botulismo. Mas nas doenças que provocam, no quadro das mielonecrose, é muito rápido, entendeu? Essa questão do enchimento e da carcaça, ou seja, a carcaça fica inchada, rápida e rígida em pouco tempo. E é comum hemorragias pela boca e narinas com uma leve característica espumante. Preste atenção aqui que eu estou dizendo, que é comum hemorragias pela boca e narinas com uma leve característica espumante. Gente, isso aqui você lembra de quê? Toda vida que a pessoa me procura, maninha, a minha vaca morreu, acho que foi de cobra, porque estava soltando um sangue pela boca, estava soltando um sangue pelo nariz. Aí eu pergunto, será cobra? Será cobra? Será que tem muito animal morrendo aí de clostrídio e a gente não sabe o que é? E como a gente não sabe o que é, acha que é cobra? Que é muito comum nas clostridioses, principalmente nas mielonecroses, que a gente vai falar em todas elas, acontecer esse quadro de uma pequena hemorragia que sai pelo nariz, que sai pela boca. Essa hemorragiazinha pode vir com um raiozinho de um sanguezinho espumante, e a gente sempre acha que isso é ação de mordida de cobra. E às vezes, na grande maioria, não é. Na grande maioria são realmente doenças clostridiais. Ok? Então, com relação aos aspectos gerais do carbúnculo sintomático, o mais importante é esse aqui que nós queremos passar para vocês. Entendeu? Vamos ao segundo ponto. Como os animais adoecem, ou seja, como é que o animal se contamina, como é que ele adoece. Vamos lá. Os animais adoecem quando ingerem os esporos dos clostrídeos Schauer junto com os alimentos e quando ocorre a presença do fator traumatizante muscular. Então, vamos lá. Eu disse que para o animal adoecer é preciso 2 fatores. Primeiro, que ele tenha ingerido os esporos. Esporos, entendendo, é aquela forma vegetativa do clostrídeo que ele está lá e fica num ambiente durante muitos anos, de uma forma inativa. Então, é preciso que o animal tenha ingerido os esporos junto com o alimento,
junto com a água. E também é preciso que ocorra um fator desencadeante ou fator traumatizante muscular. É preciso que ocorra um traumatismo no músculo, entendeu? Para que a doença se manifeste. Então, nós vamos tentar, nesse quadro aqui, passar como é que ocorre essa evolução da doença, para a gente entender como é que o carbúnculo sintomático se manifesta. Então, o primeiro ponto é a ingestão dos espólios junto com os alimentos. Então, o espólio, né, aquela formazinha de vida vegetativa do clostridium, ele é ingerido junto com o alimento, com a água. Quando chega no intestino, esse espólio ele é absorvido. Ele passa do intestino e cai na corrente sanguínea. Via sanguínea, os espólios se alojam nos capilares dos músculos. Acredita-se que esses espólios eles são, digamos, eles são absorvidos por umas células da nossa defesa imunológica, os macrófagos, e aí eles circulam no nosso organismo não livremente, e sim dentro dos macrófagos, e aí eles ficam justamente ali nos macrófagos, se alojam nos capilares. Os capilares são os pequenos vasos dos músculos. Fica alojado ali, tanto da forma livre, ou quase sempre englobado por uma célula do nosso sistema de defesa. Pronto. E aí, gente, ocorre, e ele fica lá, entendeu? Então, fica lá no músculo, aí passa 6 meses, 1 ano, passa muito tempo. Aí ocorre o fator traumatizante. O que é esse fator traumatizante? É uma injeção, é uma pancada, é uma chifrada, é um coice. Você vai botar o animal no brete, aí na hora que você bota o brete, você pega aqueles pau e fica cutucando os animais. Então, tudo isso encadeia um traumatismo, entendeu? Na musculatura do animal, ok? Tudo bem. O que é que ocorre nessa área de traumatismo? Se traumatismo for um traumatismo profundo, vai produzir o quê? Vai produzir um coágulo, vai ter um pequeno extravasamento de sangue, vai haver formação de coágulo, vai haver uma necrose muscular. O que acontece quando ocorre a formação de pequenos coágulos no músculo? A outra parte, uma parte do músculo que era para receber oxigênio, não recebe por causa da formação do coágulo. O coágulo, ele entope o capilar, entendeu? Ele não deixa que o sangue circule de forma correta. Então, até um ponto onde não tem coágulo, o sangue vem. Na hora de formar o coágulo em determinada região, daí para frente, não vai mais sangue, entendeu? O que ocorre? Então, esse tecido, ele passa a entrar no quadro de falta de oxigênio, porque quem traz o oxigênio para os músculos é o sangue contido nas hemácias. Então, quando ocorre essa formação do coágulo, quando ocorre a necrose, a morte daquele tecido, o que é que ocorre? Ocorre uma falta de oxigênio nos tecidos. E aí, gente, vem o grande lance. O tecido que não recebe oxigênio, e se tiver a presença do espólio, esse espólio, ele sai da vida vegetativa, começa a se multiplicar, e aí, nessa multiplicação, ele produz a toxina. Ok? E a toxina, ela tem uma potente ação necrosante do tecido muscular. Então, junto com essa lesão aqui, ó, foi provocada, então a toxina do Clostridium Shaueri, do carbúnculo sintomático, como eu falei na primeira aula, que é uma toxina bionecrosante, ou seja, necrosante do tecido muscular, o que é que ocorre? Essa toxina, entendeu? Ela vai piorar e muito essa lesão provocada pelo traumatismo inicial. E aí, gente, o que é que acontece? À medida que mais tecido vai sendo danificado, a área de lesão vai aumentando e a produção de toxina vai aumentando. Essa toxina, ela começa a ser absorvida pelo sangue e aí começa a circular no organismo. Lembrando que o nosso coração é um músculo. O nosso diafragma é um músculo que nós respiramos, também é um músculo. Então, essa toxina, ela pode o quê? Ela pode lesionar o músculo cardíaco, ela pode lesionar o músculo diafragmático e a lesão desse músculo interno é o grande responsável pela morte, ok? Tanto é
que nos achados de necrópsia é muito comum os animais apresentarem as lesões degenerativas de miocardite, né? Ou seja, o músculo coração inflamado em consequência dessa toxina. Lembrando que a toxina ela tem uma ação deletérica no músculo, né? Ou seja, ela não atinge só o músculo da coxa, entendeu? Ela dá a massa muscular. Depois que ela cai no sangue, entendeu? Ela vai também danificando os outros músculos. Ela pode danificar o músculo do coração, principalmente, e ela pode danificar o músculo do diafragma, entendeu? Que são dois músculos importantes para a sobrevivência. E aí, a partir do momento em que essa toxina vai provocando uma ação deletéria nesse músculo, o animal vê a morte de uma forma rápida, em 12 a 36 horas, como nós falamos. Então, é dessa forma que a doença evolui nos animais, entendeu? Vamos voltar o entendimento, entendeu? Primeiro, ocorre a ingestão do espólio. Segundo, a absorção intestinal do espólio. Terceiro, o espólio caminha via sangue, se aloja nos capilares do músculo. Quarto, ocorre um fator traumatizante, que pode ser a pancada, a injeção, uma briga, um coice. O animal estava no brete, entendeu? Por que, gente, isso aqui, essas observações, ao longo do tempo, essa doença foi ficando entendida. O pessoal começou a observar isso há algum tempo atrás, porque que era muito comum aparecer os casos de carbúnculo sintomático logo após as vacinações, né? Aí o pessoal que estudava foi sempre fazendo aquela associação uma coisa com a outra, né? Ou seja, sempre os animais estavam no brete, naquele tempo que o pessoal não tinha ainda essa noção de bem-estar animal, o pessoal colocava no brete de forma meio, como se diz, na brutalidade. Então era muito comum animais, depois desses programas de vacinação, animais apresentarem doença provocada pelo Clostridium. E aí, ao longo do tempo, foi que eles foram relacionando, entendeu? A associação do espólio do músculo com a presença também da lesão muscular. E também, gente, o próprio fígado, entendeu? Já foi identificado espólios de fígado de animais matadores, entendeu? Animais sadios. Animais, no exame rotineiro, animais encontraram espólio de carbono de Costa-Chalmers em análises laboratoriais de animais de matador, ok? E aí, depois do traumatismo, vem a formação do coágulo da necrose. Depois da formação do coágulo e necrose, vem a isquemia de uma parte do músculo. Esse músculo que fica sem oxigênio, o que acontece? Se ele tiver a prenda do espólio, aí volta aquilo que nós falamos na primeira aula, entendeu? Que uma característica dos Clostridium, entendeu? É de ele crescer num ambiente sem oxigênio. Ora, o músculo nosso, a nossa célula muscular, estão constantemente sendo oxigenadas pelo sangue, né? E o sangue carrega o oxigênio para as nossas células. Então, na hora que ocorre o coágulo e esse sangue deixa de circular, então essas células, esse tecido, fica sem oxigênio. E aí ele começa a sofrer um processo de necrose. E a necrose, a ausência de oxigênio, na presença do espólio, então esse espólio ele sai da vida vegetativa e começa a se multiplicar no músculo. E aí a multiplicação e o crescimento produz a toxina. E a toxina desencadeia toda a ação deletérica patológica do carbúnculo sintomático, ok? Bom, é dessa forma que a doença evolui nos animais, ok? E quais os sintomas apresentados pelos animais doentes, né? Bem simples, nós estamos trazendo a doença de uma linguagem bem bacana, entendeu? Para você entender bem direitinho. Bom, eu vou citar aqui 5 sintomas, entendeu? Mais comuns dos animais que apresentam quadro de carbúnculo sintomático. Primeiro é um quadro geral de depressão, né? Os animais não comem e apresentam uma febre muito alta. São as primeiras características. Depressão, porque normalmente é uma doença muito dolorosa, né? Os animais não conseguem comer e apresentam uma febre muito alta. A febre muito alta é um fator que desencadeia o animal a não comer, seja por qualquer motivo. Todo animal, todo bovino que tem febre alta, ele não come, entendeu?
Então, são essas primeiras características. Depois desse quadro de depressão, não come e febre alta, segue um quadro de manqueira pela lesão muscular. E aí, essa lesão, ela pode ser de N características. Você pode ter uma pequena lesão, você pode ter uma lesão grande. E aqui está aqui o animal. Animal com quarto inchado, entendeu? A musculatura inchada, né? Essa parte todinha. Animal já em estado de manqueira. E aí é uma foto do animal com carbônico sintomático, não é isso? Em fase inicial. Aí, pelo jeito, é uma fase inicial. E aí, o animal, quando começa a sentir muita dor por causa da necrose do músculo, ele passa a ter um quadro de manqueira grave. Daí o nome popular da doença é chamado de manqueira, carbúnculo sintomático ou manqueira, porque os animais acometidos apresentam essa sintomatologia. Os músculos afetados aumentam de volume por causa do edema, pelo processo inflamatório provocado pela ação das toxinas, entendeu? Bom, então nós já temos 3 características, né? Depressão, animal não come, muita febre, animal começa um quadro da manqueira, no popular. E esse inchaço no músculo é provocado pelo edema do processo inflamatório. E aí tem 2 características que é bem interessante. A palpação dos músculos afetados estão enfisematosos. O que é isso? Enfisematoso, a expressão quer dizer como tivesse a presença de gás. Olha, presença de gás produzido pelos costrídeos. Esses micro-organismos, entendeu? Eles produzem gás e a produção desse gás vai se acumulando no tecido. Então, quando você palpa aquela massa muscular, você nota que ela está inchada, mas quando você chega perto e começa a bater nela, você vê que ela é fofa. Ela não é um edema, digamos, maciço. É um edema fofo. Você consegue perceber a presença de gás nessas massas que estão, nesses músculos que estão aumentando de tamanho. E outro fator importante é se você começar a palpar, né, com os dedos, começar a fazer pressão nessas áreas que estão inflamadas e botar o ouvido pertinho, vocês vão sentir o que nós chamamos de crepitação, entendeu? É como se você sentisse um bocado de bolhazinha estourando, entendeu? Nós chamamos de som crepitante. Então, são essas características que determinam o quadro sintomatológico do carbúnculo sintomático. Depressão, não come, febre alta, depois vem um quadro da manqueira associado com o edema dos músculos, da parte muscular, músculo inflamado, e aí você percebe que esse tecido que está inflamado, ao você palpar, ao você dar uma pequena pancada, você percebe que ele não é maciço, você nota que ele é tipo você percebe a presença de gás, entendeu? Ele é enfisematoso está dizendo presença de gás no tecido, e quando você começa a fazer pressão nesse músculo, você percebe a crepitação. Então, tendo isso, é quase certeza esses sintomas um diagnóstico fechado do carbúnculo sintomático. Lembrando que o carbúnculo sintomático, a gangrena gasosa, o edema maligno, são doenças muito parecidas uma da outra, ok? E quais as formas de tratamento, né? Nós falamos no começo que essa doença ela pode ter um alto índice de mortalidade, chegando quase a 100%, mas ela tem tratamento sim, entendeu? E o tratamento dessa doença é feita à base de penicilina. Até porque o Clostridium Chauvez e a maioria dos costrídeos são agentes sensíveis às penicilinas. São sensíveis às penicilinas que em alta dose, no início da doença, induz um percentual alto de animais recuperados. Então, quando você percebe que o animal está doente e você suspeita de um quadro sintomático, que pode ser o carbúnculo sintomático, a manqueira, e você entra com a medicação à base de penicilinas, que aí é o Agrovec, o Pensivec, em altas doses, você tem uma boa margem de animais que conseguem se recuperar, tá bom?
E o quinto ponto é como prevenir a doença, né? Como é que nós podemos prevenir a doença? Bom, nós falamos na primeira aula que uma das características dos clostrídeos é que tanto os clostrídeos como as suas toxinas são extremamente, são agentes potentes estimulando a produção de anticorpos. Então, ou seja, quando um agente ou uma toxina ela dá uma boa capacidade de produzir anticorpos, então é muito fácil produzir uma vacina para essa doença. Por isso, todas as doenças, ou a grande maioria das doenças provocadas pelos clostrídeos, já existe vacina no mercado. Então, existe vacina já no Brasil há muitos anos contra a manqueira, entendeu? O programa de vacinação, eu vou citar aqui uma forma bem sucinta, mas ele deve ser feito de acordo com a particularidade de cada região, de acordo com a condição de a doença ser esporádica ou a doença ser endêmica, ou seja, se a doença ocorre muito raramente numa determinada região, o veterinário pode ter um plano de vacinação dos animais. Se é uma doença que aparece todo mundo está morrendo animal, o veterinário pode ter um outro plano de vacinação. Isso aí vai depender de região para região. Mas, de forma geral, nós temos o seguinte: a primeira dose da vacina se aplica nos animais de 3 a 6 meses de idade, entendeu? De 3 a 6 meses de idade, a primeira dose. A segunda dose de reforço deve ser feita de 20 a 30 dias após a primeira, para induzir uma boa resposta imunológica. Por isso que toda vacina, gente, toda vacina para ela ser eficiente, ela tem que ter essa primeira e segunda dose no prazo de 20 a 30 dias. E a partir daí, você pode fazer o reforço anual, ou seja, fazer uma vacinação anual. Quando eu falei que pode existir mudança, estratégia de vacinação de programas para programas, por exemplo, em regiões que a doença é muito endêmica, que ocorre com muita frequência, você pode fazer um plano de vacinação para os animais gestantes. As ovelhas, no começo da gestação, você fazia a aplicação da vacina para induzir já uma boa imunidade nos borregos, no bezerro nascido, entendeu? Mas tudo isso vai depender de estratégia de vacinação, de região para região, né? Se a região é endêmica, se a região ou se a doença ocorre de forma esporádica, ou se a doença ocorre de forma endêmica, ou seja, ela está sempre acontecendo. De forma que, normalmente, o trivial é uma primeira dose, 3 a 6 meses, uma segunda dose de reforço, e todo ano você procurar fazer um reforço anual da vacina. E, importante, no caso de surto da doença, vacinar todo o rebanho, independente do programa de vacinação, né? Você vem fazendo seu programa de vacina. De uma hora para outra morre 1 ou 2 animais. O teu sintoma, a sua experiência está levando para que seja provavelmente uma das clostridioses. E aí o que você faz? Você vacina todo o rebanho para te dar um melhor reforço, tá ok? Até porque isso é importante, porque a gente sabe que vacina, nem toda vacina é 100% eficiente, entendeu? Tem vacina que você pode pegar uns lotes cuja imunidade não é boa. Então, você está fazendo seu trabalho, você está vacinando. Então, se aconteceu a doença, então, ou porque de hora para outra, ou seja, a vacina não foi bem eficiente, a vacina não foi bem aplicada, não foi bem conservada, tudo isso pode acontecer. Então, de forma que, embora o seu programa de vacinação esteja funcionando, então sempre é bom, se acontecer surtos, vacinar todos os rebanhos. E uma das formas também de prevenção, de prevenir a doença, como o mais importante é a vacina, é queimar ou enterrar a carcaça de todos os animais mortos, principalmente com suspeita de carbônico sintomático. Ó. Queimar ou enterrar a carcaça de todos os animais mortos, principalmente com suspeita de carbônico sintomático. Ou seja, sempre que você suspeitar de carbônico sintomático, a gente não pode e não deve fazer necrópsia do animal, entendeu? Como se diz, para poder ver, para ser curioso, para ter a curiosidade. Animais que morrem com pouco tempo estão inchados e chamam de um dia para o outro, que são animais
que nós suspeitamos que possa ser uma das clostridioses, a gente não deve abrir, não deve cortar nada, arrastar, enterrar, entendeu? Queimar fogo, botar cal, entendeu? Que é justamente para aquele animal que ali, no caso, ele animal tem tanto toxina como já tem também muitos poros, que os poros eles passam a se multiplicar na carcaça. Quando a carcaça morre, gente, qual é o entendimento? Os poros só não crescem sem oxigênio. Enquanto o animal está vivo, o sangue circulando tem oxigênio. Quando o animal morre, entendeu? Os esporos que estão circulando no animal, eles começam a se multiplicar de uma rapidez, de forma muito rápida. Porque o animal não tem mais oxigênio, não circula mais oxigênio. Então, essa carcaça está muito contaminada de esporo. Por isso que você não deve deixar exposto, né? Os outros animais virem comer depois. Por isso você não pode deixar exposto, entendeu? Para justamente você não contaminar o seu ambiente. E lembrando, e aí, importante, porque você não deve deixar os animais, digamos, no campo, porque vamos supor que um animal desse ele morra numa poça, num baixio. Aí o que acontece? O que acontece é que aquela carcaça vai inchar, e aí você vai ter milhões de micro-organismos, de clostridios que estão se multiplicando. Beleza. A partir do momento em que o tempo for passando, essa carcaça ela for sendo decomposta, o que acontece? As bactérias que se multiplicou ali, elas vão passar por uma forma esporulada. Então, ali onde fica a carcaça, ali você tem muito clostridio na forma de esporo. Fica lá. Aí vem o inverno. Aí o inverno, quando vem, cobriu aquela carcaça. Pronto, beleza. A partir do momento que a água começa a baixar, o que acontece? Aí se lembra daquilo que eu falei lá a respeito das galinhas, da morte da criação? Ou seja, futuramente uma poça de água daquela que está muito contaminada, depois o animal vem, bebe e aí ela pode se intoxicar pela ação da toxina, entendeu? Por isso que nós não devemos deixar de forma nenhuma carcaça de animal morto, entendeu? No cercado. Tem que ser recolhido, tem que ser queimado ou enterrado. Principalmente quando a morte da doença, quando a gente suspeita que a morte da doença é a clostridiose. E falar um pouco para vocês da minha experiência com clostridiose, o carbono sintomático. Durante essa minha vida digamos, de prática veterinária, eu nunca vi nenhum quadro de carbono sintomático aqui na nossa região, nem nada parecido. Nós temos talvez carbono sintomático, nós temos gangrena gasosa, edema maligno, que eu sempre vejo o pessoal me falar que morreu o animal, que o animal de um dia para o outro estava muito inchado, que saiu sangue pelas ventas. Isso aí eu vejo com frequência. Então, isso aí me suspeita que nós temos essas doenças circulando por aqui. Agora, assim, há uns anos atrás eu fiz parte daquele projeto Aprisco. Não sei se alguém conhece, foi um projeto do governo do estado, e eu fui chamado para ser um dos veterinários para acompanhar aquele programa. E aí aconteceu que o programa preconizava um quadro de vacinação contra a clostridiose. E na época nós fizemos um trabalho na região todinha aplicando a Excel 10. Isso foi feito aqui, foi feito em Jaguaruana. Gente, depois de 4 ou 5 dias, não me lembro, a gente começou a receber denúncia, reclamação de animais morrendo com sintomas de carbono sintomático. Eu cheguei a ver aqui em Russa, numa propriedade, não estou lembrado de quem foi, um quadro era um bode que foi vacinado. Ele estava com a parte da escápula toda inchada, entendeu? Essa parte da escápula estava toda inchada, estava todo, demasiado crepitante. Ele morreu no mesmo dia, durante a noite, esse animal acabou falecendo. E aí aconteceu aqui na época, o Hidro também estava participando desse trabalho, e foi aquele tumulto que podia ser a vacina, mas com certeza foi a vacina, porque a gente nunca tinha tido relato da doença por aqui, e coincidentemente a doença apareceu aqui em Russa, apareceu em Jaguaruana, me parece que apareceu aí em um canto aí em outros municípios do estado do Ceará. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi um quadro, um animal com sintoma bem característico de um carbono sintomático.
Depois desse quadro, eu nunca mais vi nada parecido, né? Mas quase com certeza essa doença deve estar circulando por aí, entendeu? E agora vocês estão tomando conhecimento. Quando você vê essa situação de um animal com uma manqueira, com inchaço muscular, e você palpar e sentir que é um tecido que tem gás, ele crepita, né? Como se fosse se você estivesse espremendo assim, um colchão cheio de ar, e aquelas bolinhas de lá aquelas bolinhas com ar estão quebrando. A gente chama de crepitação, né? A gente consegue ver isso com facilidade, né? Então, isso é bem característico das costridioses, né? E principalmente no carbono sintomático, que é o nosso caso. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e agora vamos continuar o nosso trabalho, e a próxima doença vai ser o tétano, né? Que é a segunda costridiose que nós vamos estudar, ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos.